Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou dar uma primeira explicação a respeito da fonte de alimentação que vocês vão encontrar nos televisores LCD e LED. Os dois televisores têm as fontes muito parecidas, então eu vou usar essa foto aqui que eu tenho de um televisor da Philips, mas isso aí dá para vocês entenderem também o funcionamento de outras TVs, da fonte de outras TVs, não muda muito em relação a essa daqui. Então, podemos observar que esse televisor possui duas fontes, na verdade. Ele tem uma fonte que é esse transformador pequeno aqui, ó, esse transformador e esse circuito integrado. Aqui dentro tem um MOSFET e um oscilador de PWM. Essa daqui é a fonte do standby. Ela tem que fornecer uma tensão baixa para a placa principal, a chamada tensão de standby. Essa tensão pode ser de 3,3 ou 5 volts, depende da TV. Ou seja, a primeira tensão que a TV vai ter quando você ligar na tomada. Porque essa tensão de standby vai para a placa principal e através de um comando que você dá via teclado ou via controle remoto, a placa principal vai ativar o restante da fonte. No caso, vai ativar essa outra fonte, que é a fonte principal, que vai fornecer tensões de 5, 12 ou 24 volts para alimentar o resto dos circuitos da TV. Essa fonte aqui, ela é formada por esse transistor MOSFET chaveador. Embaixo da placa tem um CI oscilador de PWM. E aqui, ó, as saídas das fontes. Os diodos retificadores, ó, esse aqui no dissipador de calor. Aqui tem outro diodo retificador, aqui outro diodo retificador também. Então aqui são as duas fontes do televisor, a fonte standby e a fonte principal. Lembrando que a fonte principal usa um comando da placa principal para poder ligar. Então se a gente puder separar aqui, ó, então seria mais ou menos assim, ó. Aqui seria a fonte principal e aqui embaixo fonte standby, tá? Mas a gente pode escrever aqui, ó, fonte principal aqui, ó, é a fonte principal e aqui embaixo fonte standby aqui, ó. Tá, pessoal? Então aqui eu já tenho as duas fontes dessa placa. Só que essas duas fontes chaveadas, elas precisam de uma tensão inicial para funcionar. A tensão inicial vem aqui do circuito de entrada de rede, que aqui tem o fusível, tem o filtro de rede, tem a ponte retificadora e o capacitor de filtro também. Só que essa TV, depois da entrada de rede, ela tem um conversor DC-DC booster, que é aquele circuito que transforma a tensão alternada, aliás, contínua em alternada, e depois a tensão alternada em outra tensão contínua num valor diferente. A gente já estudou esse circuito aqui. Ele é formado por essa bobina grande, esse transistor chaveador MOSFET, esse diodo grande aqui também, e o oscilador de PWM é um SMD que está embaixo da placa. Então essa fonte aqui é um conversor booster que nós chamamos de fonte de 400 volts. Então se a gente puder fazer aqui um círculo, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui seria o retificador e o conversor, fonte de 400 volts. Aqui, ó. Fonte 400 volts. E essa fonte de 400 volts vai alimentar as duas fontes, a de standby, a fonte chaveada de standby. Aqui, ó. Vai alimentar a fonte principal, a fonte standby, e vai alimentar o inverter, que é esse circuitinho aqui, ó. O inverter é o circuito que acende a lâmpada ou as lâmpadas do backlight. No caso dessa TV, como é uma TV LCD convencional, ela tem lâmpadas fluorescentes lá no backlight. São várias lâmpadas fluorescentes, só que essa TV Philips ela já utiliza apenas dois contatos para alimentar todas as lâmpadas ao mesmo tempo. As lâmpadas são ligadas em paralelo. Esse transformador enorme aqui, do inverter, vai alimentar as lâmpadas, e esses transistores aqui, esses dois MOSFETs vão chavear o primário do transformador. Tem um oscilador de PWM aqui embaixo. Esses transistores chaveiam o transformador para ele fornecer a tensão para as lâmpadas. Então esse circuito aqui é o inverter.
Aqui, ó. É o circuito inverter. Então aqui é o inverter. Que vai acender as lâmpadas do backlight, consequentemente iluminar o painel, display. Tá, pessoal? Então basicamente é assim que é dividido. E aqui é a entrada de rede, o circuito retificador. Então aqui, ó, aqui a gente pode dizer que é a entrada da rede. Aqui, ó. Então aqui é a entrada da rede já. Tá? Então aqui nós temos a entrada da rede com os filtros de entrada. Aqui o retificador filtra a fonte de 400 volts. Aqui a fonte do standby, que vai fornecer a primeira tensão para a placa principal. A fonte principal, que vai ser ligada por um comando da placa via teclado ou controle remoto. E aqui o circuito inverter, que é uma outra fonte chaveada que vai fornecer a tensão para acender as lâmpadas lá do backlight. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.